Olá, sejam sempre todos muito bem-vindos à nossa comitiva que não para pelo Vale do Araguaia goiano. É do tempo do arado puxado a boi. O campo chegou à era digital. Máquina conversando com máquina. Informação em tempo real, na palma da mão. Tudo é rastreado e controlado. Atualmente, no Araguaia goiano, todas as fases da vida, o gado recebe um cuidado especial. Manejo adequado e tudo observado de perto, mesmo de longe. E a Berrante é um exemplo de como a inovação pode andar junto com a tradição. Se antes o som do berrante guiava o gado, hoje é o som da tecnologia que guia o futuro. E neste quarto capítulo, a expedição mostra como o agro do futuro já é realidade. Vamos acompanhar mais uma edição do Agro em Movimento, especial Expedição Araguaia Xingu Goiás. Hoje, com oferecimento da Berrante Software Pecuário. No mundo em que inteligência artificial é um dos termos mais procurados nos sites de busca, será que a gente entende e sabe o que é tecnologia de verdade? No agro de hoje e no agro que se prepara para um futuro de continuidade de sucessos, as tecnologias já estão presentes e estão em diversos processos já velhos conhecidos dos produtores. Vamos entender mais sobre isso hoje? A tecnologia tem transformado o agro brasileiro em um dos mais eficientes do mundo. No Vale do Araguaia, produtores unem lavoura e pecuária em sistemas integrados que aumentam a produtividade, preservam o solo e garantem alimento de qualidade. Cada dia com mais tecnologias aplicadas, tornando as operações mais inteligentes e a gestão mais assertiva. A tecnologia hoje é muito democrática. É muito acessível, né? Principalmente uma tecnologia como a nossa, uma tecnologia de gestão para fazenda, é uma tecnologia de baixo desembolso, né? Porém, ele faz uma mudança muito grande no processo produtivo aí das propriedades rurais do Brasil. Hoje, com tecnologia, é muito mais simples. Por quê? Porque você entrega na mão do peão um celular, um computador móvel, que ele vai lá no campo, offline, e faz o registro de dado. Muito mais fácil, evita de ler errado, porque o bloquinho não fala, mas o celular, o software fala, ó, essa vaca já pariu. Ué. Por que você está lançando novamente essa aparição? Vaca não pare 2 vezes no ano. A empresa investiu muito em coleta de dados. O que eu chamo de coleta de dados? Todas as informações de telemetria. Né? Hoje um trator nosso, eu tenho em tempo real a operação dele, que é para ele estar fazendo a 10 km por hora. Se ele está a 12, o sistema vai acusar na hora. Opa! E a gente tem um COA, que é o Centro de Operações Avançadas, onde nós temos lá um colega que está o tempo todo, né, com 3 telas ali na frente dele, olhando cada equipamento nosso que tem esse monitoramento. Aí ele vai falar com o operador já de imediato. Meu amigo, você está a 12 por hora. A operação que você é para fazer é a 10. Por que você está a 12? Opa! Então isso nos ajudou muito a não ter replantio, a ter uma plantabilidade, nos ajudou bastante. Nem toda tecnologia é nova. Os sistemas de irrigação, por exemplo, têm registros históricos que datam cerca de 6.000 anos antes de Cristo e continuam evoluindo e sendo importante tecnologia para o desenvolvimento do agro. Hoje são 6 pivôs na propriedade, né? Aí usa como estratégia, alguns pivôs vai para grão úmido e outros para grão seco, né? Mas esse material é todo destinado para o confinamento, para uso da fazenda, tanto na parte de recria como na parte de terminação. Já tem 4 anos que nós vem rodando ele e depois mais 3 pivôs que está no 2º ano, onde justamente esse pivô que nós está é um pivô novo, pivô de 2 anos. Foi o primeiro ano de soja dele, onde nós produzimos 81 sacas, e a terceira de milho, porque o primeiro ano que nós abriu a área nova, nós abriu com 2 safras de milho.
para poder fazer correção de solo. Então, hoje nós temos um sistemazinho também, né, que vai ser apresentado também ao longo da visita também, que foi dimensionado para a ajuda dos pivôs também, para uma energia rentável, sustentável aí também. Hoje os dois sistemas é interligado, tanto a energia única como a energia das placas solar são interligados, né? Que na falta de uma vai a outra e geralmente quando produz a mais, usa a demanda para abater no consumo também. Goiás é o quarto estado em maiores áreas irrigadas, mas por aqui também tem tecnologia para apoiar quem depende da chuva em sua produção. Aqui dentro da fazenda a gente tem umas 4 estações meteorológicas, né? Também que nos ajuda, né, na previsão de clima, que hoje é um insumo, chuva é um dos principais insumos, né? Aqui que essa fazenda choveu 1.863 milímetros nessa última safra, bem distribuído. Foi 400 milímetros a mais do que a média de 11 anos. A gente tem um histórico de coleta de informações de 11 anos, foram 400 milímetros a mais. Foi um ano excepcional. Uma marca de chegar a 1 milhão de sacas de grãos de produtividade. Produzimos 1.086.000, fechamos esse número hoje, que a gente acabou de colher o milho, acabou de colher o sorgo. Então, são marcas, né, que é legal. Choveu na fazenda, 15 minutos, está na tela de qualquer computador, meu computador. Vai fazer uma aplicação, né, Rogério? Onde se olha o sistema. Como é que está a velocidade do vento e temperatura? Porque se você aplicar com vento forte, com temperatura alta, o que vai acontecer? Você vai perder o produto. Então, olha o tanto que essa tecnologia, né, ela nos trouxe, né, resultados e para uma tomada de decisão mais assertiva. A tecnologia não substitui o trabalho do produtor. Ela dá mais inteligência às decisões do campo, reduz custos e aumenta resultados. A tecnologia, na maioria das vezes, foi desenvolvida para simplificar, para facilitar um problema. É particularmente a que eu gosto, é o que a gente trabalha, é o que a gente desenvolveu, uma tecnologia que resolve um problema. E essa tecnologia, né, principalmente no agro, ela tem que ser simples, porque a gente trabalha com pessoal que tem relativamente uma instrução menor. Entendem muito do procedimento ali na atividade, mas infelizmente aí por questões sociais o estudo faltou naquela questão ali de processos, de controle. E aí a tecnologia entra muito bem para resolver isso aí. Ela faz a inclusão social novamente, né? Muitas vezes uma pessoa que às vezes não tem uma instrução mais elevada, a tecnologia ela vem e consegue resolver, ela consegue dar um caminho diferente e incluir novamente aquela pessoa no processo produtivo, no processo profissional e econômico do país. Enquanto nós estamos aprendendo a lidar com os novos sistemas, dispositivos, equipamentos autônomos e inteligências artificiais, as novas gerações parecem que trazem o manual de berço, prometem agilizar a transição tecnológica do agro. Hoje o drone agrícola ele diminuiu muitos custos, né? Porque antigamente você fazia pulverização com helicóptero, avião. Hoje é um custo menor, é um investimento mais alto de uma vez, mas ao longo prazo, se você for ver em questão de meses, é um custo menor do que era antigamente. E hoje também tem tecnologia com inteligência artificial para fazer contagem de cabeça de gado, fazer mapeamento de área, drone com visão térmica para fazer a segurança da fazenda à noite. Em menos de um ano, só com a DJI eu já tenho mais de 1.375 horas de voo, 14 anos. Quem investe e tecnifica seus processos está sempre atento aos próximos investimentos. Então, a gente está sondando uma tecnologia para dentro do confinamento, uma tecnologia de pesagem dos animais, que você instala essa balança no confinamento e o boi é pesado em torno de 10 vezes por dia. Aí com isso você sabe qual é o boi ladrão e qual é o boi campeão. E no dia a dia da fazenda, a gente encontra o alinhamento da tecnologia com a sabedoria das pessoas do campo. Chegamos aqui no Dr. Chiquinho, aqui também tem curiosidade, tem dica para boiadeiro. Gauchinho, explica esse sistema dessa O sistema é esse aqui, ó. Você vê que você não quer que o animal abra a porteira, você manda ela por baixo, você aqui nada, abre ela aqui, ó. O animal não dá conta de tirar ela com a língua. Tem muitos animais que desenvolvem uma habilidade de abrir a cancela, por incrível que pareça. E aqui esse sisteminha, pega o detalhe aqui, ó. Esse sisteminha aqui, ó, é uma chapa. Aqui deve ter 3 milímetros, 4 milímetros, entendeu? Com uma cava aqui, ó.
põe uma corrente simples, deu uma volta na porteira, ó. Tá fechada a porteira. Simples, resolvido e funcional. Parabéns, Gold. Da porteira aos céus, o agro se fortalece, apura seus processos, entende seus números e os transforma em mais resultados. Assim é construído o agro do futuro, unindo a sabedoria das gerações que aqui trabalham com a inovação e a sede de aprender da juventude que agora retorna para o campo. Prepare-se para desvendar o DNA do sucesso da pecuária goiana. No próximo episódio, vamos a fundo na genética que impulsiona a produtividade e a qualidade da carne em Goiás. Até o próximo episódio. É isso aí, a gente andou pela trilha da tecnologia, agora nossa prosa segue falando sobre isso. Nosso quarto episódio teve aí esse momento de mostrar que a Aberrante, né, software pecuário, teve esse cuidado sempre, né, de mostrar como o homem do campo usa a sabedência, mas também utiliza muito da tecnologia, um insumo fundamental, principalmente ali na região do Vale do Araguaia Goiano. Por isso estamos aqui com o CEO da Aberrante, meu amigo Kennedy Alves. Kennedy, obrigado pela sua participação aqui no nosso momento da expedição que está no seu trilha do sucesso cada vez mais. Pedrinho, eu que agradeço, é uma honra participar novamente da Expedição Araguaia-Xingu, um movimento que mostra o melhor das regiões, né? E a Aberrante ela é apoiadora, patrocinadora de um evento muito bacana para o agro brasileiro, para a pecuária brasileira. Exatamente, meu amigo Marcelo Machado, CEO ali da nossa grandiosa M2 Agro. Marcelão, parabéns mais uma vez, cara. A gente não cansa de parabenizar porque cada episódio a gente consegue conhecer um pouco mais e ver como a tecnologia tem ajudado tanto essa região. Prazer tê-lo aqui novamente. Vamos nessa, Pedrinho. Muito obrigado. Estamos juntos, já estamos aí no quarto episódio, mostrando um pouco do Vale do Araguaia Goiano. E tecnologia é uma das coisas que nos chamou a atenção. Obrigado, Kennedy, um parceiro da expedição, já de outras temporadas. Vamos junto. Exatamente. Kennedy, vamos começar então a nossa resenha falando sobre como a tecnologia ela tem crescido, tem aprimorado, tem unido cada vez mais lavoura, pecuária. Mas nada disso seria possível se não fosse também a capacitação. Como é que você tem notado isso, né, ao longo do histórico da Aberrante? Porque isso vai muito de encontro, né, daquilo que você tem como trajetória de umas empresas que tem esse principal nome, não só nessa expedição, mas também na região onde ela está. Pedrinho, uma das coisas que a gente mais observava no início era sobre será que o funcionário da fazenda ia conseguir operar o software Aberrante, né? E o que a gente constatou nesses anos de trabalho? Que a tecnologia, hoje ela veio facilitando esse processo, né? E a gente consegue hoje entrar em fazendas que têm colaboradores com 70 anos, 75 anos, que mal sabe, nem, nunca ligou um computador, um notebook, um PC. Mas quando a gente entregou um aplicativo na mão dele e explicou que aquele aplicativo representa aquele processo ali que ele conhece há vários anos, que ele já faz ali há vários anos, ele conseguiu rodar bem, né? Teve uma situação que muitas vezes ele conseguiu rodar, uma pessoa mais velha e conseguiu rodar melhor do que uma pessoa nova. E a gente ficou pensando, por quê? Por que a pessoa mais nova sabe tecnologia, sabe informática e ia rodar melhor? Foi porque o mais importante é ele saber o processo produtivo e não a tecnologia. Porque a tecnologia boa, ela tem o dever de ser simples para ele. E aí na hora que ele pegou e falou, mas isso aqui é a mesma coisa que eu faço lá no curral. E aí a pessoa mais velha que tem experiência consegue rodar bem, né? Então, a tecnologia ela é mágica nesse processo, né? E consegue fazer a inclusão, né? Não que o novo não saiba, mas o novo tem que aprender
o processo, né? Muitas vezes ele não sabe o processo, então muitas vezes é fácil, mas essa tecnologia está fazendo isso por quê? E que o processo é assim, né? Então, a tecnologia ela repete a vida, ela repete o processo e isso é uma maravilha. Exatamente, que é uma leitura fidedigna daquilo que o homem já faz, né? E por falar nisso, Marcelo, rodando aí, não só no Mato Grosso, mas agora no nosso Goiás, é importante a gente frisar como o homem do campo tem se tecnificado cada vez mais, né? As pessoas estão animadas em usar essas tecnologias. As primeiras tecnologias, elas eram talvez seletivas. Era difícil você usar desde um videogame, talvez aí na década de 70 ou 80, apenas os mais jovens conseguiam, né? E o que observamos aí nos últimos 10 anos foi uma tecnologia inclusiva, né? Onde ela facilita a vida do produtor, das pessoas e, em especial, a Berrante, como a gente conhece muito bem assim a história da empresa, a trajetória, o que eles fizeram por isso, eu considero que o Berrante é uma das ferramentas tecnológicas que mais se preocuparam com as pessoas. Antes nós fazíamos uso de um software pecuário tradicional do mercado e de fato ele entregava muita informação, mas como era difícil usarmos aquelas informações. Como era difícil a gente fomentar o software com as informações do campo. O funcionário anotava numa caderneta, esse papel vinha, talvez estava correto, talvez não, às vezes ele se perdia pelo caminho, às vezes quem transcrevia para o computador, ali para o sistema, também não era tão fidedigno, tinha uma questão de uma leitura, então isso era tão complexo, e os relatórios eram tão complexos, que isso não facilitava a vida do funcionário que estava na operação, e muito menos a vida de quem tomava as decisões. E o Berrante, em especial, a gente observou que ela foi criado para facilitar a vida das pessoas. Não é à toa que o nome chama Berrante, porque é um instrumento usado por peões, por vaqueiros, né, Kennedy? E, sem dúvida, quando a gente coloca em prática aí, quando a gente observa, assim, os relatórios intuitivos, fica muito mais fácil as tomadas de decisão. O som da tecnologia guia no futuro, né? Desse Berrante que a gente vê foi elaborado pelo nosso amigo Kennedy. Agora, interessante o que o Marcelo falou, né? Além dessa facilitação de você evitar esses processos mais complicados, a gente tem um fator interessantíssimo que é a compilação desses materiais, né? Desses dados, porque hoje em dia você tem um número infinito de dados, de informação, mas como filtrar isso e trazer de uma forma que de fato vai trazer eficiência e uma tomada de decisão rápida. Há pouco, né, no material que a gente viu, que está excelente, inclusive, a gente vê, olha, a máquina está plantando, atingindo 12 km já, opa, calma aí, é 10, o que você está fazendo? Você vai perder, vai trazer para a gente prejuízo. E tudo que menos o produtor quer, assim como qualquer outro investidor, é prejuízo. Como é que isso entra dentro do software de vocês, olhando, né, o case de sucesso que de fato é a Berrante? A caminhada da Berrante, Pedrinho, ela começou há 20 anos atrás. Nós iniciamos com controle de rebanho, rastreabilidade de rebanho e consultoria. E quando a gente entrou para dentro das propriedades, a gente percebeu o tamanho da dificuldade ali de uma solução, as soluções que existiam, não olhava para aquele cenário ali do peão no campo, sem internet, e o dono com a tarefa de dono, tem que comprar, vender, pagar, tem que muitas vezes estar à distância da fazenda. E por a gente trabalhar vários anos com controle e consultoria, a gente conseguiu enxergar esse vão que tinha no meio, que era a falta de algo para conectar essas duas partes, né? O peão com o patrão, com o pecuarista, né? Então, desenvolvemos uma solução e entregamos na mão do peão um aplicativo que ele vai lá no campo e facilita a coleta, porque facilitou, porque ele anotar no papel, levar para o escritório, depois descobrir que teve uma anotação errada, voltar para o campo para corrigir, já foi embora a vaca com a corda, o boi com a corda. Então, ele já lança, já tem um filtro de entrada, né?
e já gera informação ali, inclusive operacional. Mas por a gente ter uma caminhada de consultoria, nós pegamos aquele dado, processamos ele em conceitos zootécnicos, financeiros e econômicos, mas da atividade, Pedro, da atividade. Não adianta, não posso fazer da indústria, lá de produção de minério, tem que ser da pecuária de corte. Por quê? Como a gente tem uma caminhada de consultoria e de controle, somos especialistas nessa área, a gente processou essas informações e sabemos o que é importante para o dono. Então a gente pega, facilita a coleta, processa essas informações baseadas em conceitos fundamentados da atividade pecuária e entrega para o dono relatórios claros para ele tomar decisões assertivas que vai melhorar o negócio, né? Então, a nossa caminhada ajudou muito a construir essa solução. Agora, Marcelo, uma solução interessante porque cada região que a gente vai é um perfil diferente, né? São produtores, propriedades, tudo de um perfil diferente. Cada propriedade tem a sua forma de trabalhar e ter esse cuidado de olhar cada detalhe, cada especificidade de cada propriedade é fundamental, né? É fundamental esse zelo, esse cuidado, essa sensibilidade de entendermos a execuividade dessa tecnologia, ela manda muito. Nas fazendas que nós visitamos, todas elas usam alguma forma de tecnologia. Você vê aí o case da Nova Piratininga, com softwares extremamente tecnológico, com treinamento de mão de obra, com a Fazenda Santa Fé ali usa um software pecuário, a Fazenda do Dr. Chiquinho usa tecnologias ali como critério de seleção do próprio rebanho, né? Com as transferências de embriões, com FIV, com as genômicas, que é um tema que a gente já vai tratar aí no próximo episódio. Então, assim, todas as fazendas estão usando alguma forma de tecnologia e isso certamente tem facilitado a vida das pessoas e tem demonstrado financeiramente que o investimento se paga. Outro ponto interessante, né, é que a gente viu a forma não só de democratizar isso, né, deixando ali acessível a questão de qualquer idade, mas como o jovem vai se interessando por isso e o Brasil torna-se, né, uma referência global de cada vez mais ter uma agricultura e uma pecuária jovem, de evitar o êxodo rural, como a gente está vendo no mundo inteiro, na Europa, está vendo nos Estados Unidos. Isso só aumenta a nossa chance de mostrar ao mundo quanto o nosso agro ele é tão importante para todo o setor, porque as pessoas estão voltando, muitos estão, né, voltando lá fora, fizeram alguma faculdade, algum outro curso fora da atividade agropecuária, mas agora não, deixa eu tomar conta da minha propriedade, deixa eu entender um pouco mais sobre esse negócio e começar a estudar. Isso inclui muito para facilitar essa reinserção, podemos dizer assim, desse jovem, ou a inserção dele, quem está começando agora e não saiu do campo, a tecnologia, né? Sim. Pedrinho, nós estamos num momento que tem duas situações. Nós temos nas fazendas gerações antigas, gerações que já trabalham, conhecem o processo operacional muito aprofundado, e nós está chegando para a força de trabalho a geração nova, que é a geração tecnológica, porém é a geração que ainda não conhece bem o operacional. Nós estamos com mundos bem opostos, que é bastante interessante. Quanto à instrução da parte de tecnologia, não precisamos aprofundar muito, porque eles já nasceram, né, a geração nova já nasceu nesse momento tecnológico, é assim. Mas quando a gente volta para o processo produtivo, a gente percebe que nós, como empresa geradora de tecnologia e de gestão, nós somos obrigados a complementar o nosso trabalho com a educação do processo, né? Coisa que a gente, há pouco tempo, há alguns anos atrás, não se preocupava, porque aquela pessoa que a gente ensinava ali entendia muito bem do processo produtivo e a gente não precisava explicar. Hoje, a gente já tem que pôr na nossa pauta de trabalho o educacional, né? Então, que é legal, mas também vem todo um processo de cultura diferente. Essa geração nova, ela é mais rápida,
ela é mais simples para mexer com tecnologia, né? Mas aí a gente percebe que assim, nós como empresa tem um dever também, tá tudo bem, então vamos complementar com educação do processo, aí a gente faz a inclusão e o melhor, que é uma coisa que eu gosto demais, é de ver na fazenda uma geração, várias gerações acontecendo. O que acontece nas empresas urbanas também. Você pega uma geração mais velha, a geração da operação ali, e você pega a geração tecnológica. E eles trocando experiência entre eles. Isso aí é maravilhoso e está acontecendo na pecuária de forma intensa. Kennedy, antes da gente encerrar, gostaria que você trouxesse para a gente aqui uma questão. Como é que você enxerga a tecnologia no futuro não muito distante? Pedrinho, olha, eu sempre comento com a nossa equipe, com nossos clientes. Fazenda pecuária é uma empresa. Assim como está acontecendo esse movimento tecnológico nas empresas urbanas, eu acredito que em pouco tempo são pouquíssimas fazendas que não vai ter uma tecnologia inserida. É muito importante, porque o processo de uma fazenda ela é dependente de controle operacional e gestão de custos. E isso tem no mercado de montão tecnologia para ajudar o pecuarista. Então, assim, eu imagino e desejo no futuro que a gente visite fazendas, independente se é o software berrante ou não, mas chegar lá e falar assim, eu tenho controle de gestão, eu sei os meus números, eu não estou tomando decisão no achismo, eu estou tomando decisão em cima de números reais do meu negócio. É isso que eu espero para o futuro, eu desejo e vejo para o futuro. Com certeza, e claro, essas visitas serão com a Expedição Araguaia-Xingu. Não, Marcelo? Vamos em frente. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Infelizmente, nosso tempo correu, mas é sempre um prazer, né, ter uma prosa tão produtiva como essa e, claro, ver pessoas que têm não só um amor no que faz, mas um propósito de vida e também olhar para o agro dessa forma mais criteriosa possível, como um dos principais, uma das principais forças motrizes da nossa economia e do nosso Brasil e do mundo, né? Que é o nosso agro brasileiro. Muito obrigado mais uma vez. É isso. Muito obrigado. Pessoal, nossa expedição vai ficando por aqui, mas nós temos um próximo encontro, mas antes, é claro, registrar agradecimentos aí aos nossos apoiadores, aqui a Marca Motors, a Berrante Software Pecuário, a Dinâmica TRR, a Organics Biofertilizantes, a Cria Fértil, Agrogroup, a Dinâmica Agro, a MR Vats, a Suprema Ambiental, Pousada Asa de Branca, a Alcântara Pinto Advocacia, a Chiru Mudas, a Novilho Precoce e, claro, realização sempre da M2 Agro com transmissão do nosso canal Terra Viva. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenham todos um ótimo e produtivo dia. Até o nosso próximo encontro. Você conhece a Expedição Araguaia-Xingu? Um movimento de valorização do agronegócio que conta histórias de personagens importantes para a região do Vale. Uma expedição que mostra como as propriedades vêm lidando com os desafios e encontrando inovações para fortalecer o setor. E é através dessas histórias que mostramos ao Brasil a força de quem produz com consciência e propósito. Nos siga nas nossas redes sociais para saber mais informações e eventos. Acompanhe os episódios todos os sábados às 9h30 da manhã no canal Terra Viva. E caso tenha perdido a transmissão ao vivo, confira a programação em nosso canal no YouTube. Expedição Araguaia-Xingu, conectando o agro com quem move o Brasil.